Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai mergulhar em uma verdadeira aula prática. O nosso grande objetivo aqui é pegar toda aquela teoria chata de investimentos e transformar em uma realidade matemática palpável para construir patrimônio ao longo da próxima década. Para quem quer assumir as rédeas do futuro financeiro sem depender da pura sorte, os próximos minutos com certeza vão ser um tempo muito bem investido. A nossa pauta de hoje é super direta e está dividida em 5 passos. Primeiro, o resumo da estratégia inicial. Segundo, a definição da alocação ideal. Terceiro, a matemática dos 10 anos. Quarto, a execução prática do portfólio. E, para fechar, a manutenção e o rebalanceamento anual. Bom, começando pela parte 1, o resumo da estratégia inicial, entendendo o desafio e a solução. Olha só, o número central da nossa jornada hoje é cravado: R$ 3.745.275. Essa é a meta exata necessária para atingir uma aposentadoria perfeitamente confortável em 10 anos. E por que a gente precisa assumir esse controle de forma tão rigorosa? Porque a matemática do sistema tradicional de previdência, ela simplesmente quebrou. Esperar que múltiplos trabalhadores financiem uma única aposentadoria hoje em dia é ter um excesso de otimismo, não é mesmo? E para chegar nesse alvo ambicioso, a estratégia pede uma combinação bem inteligente de 4 instrumentos específicos. A gente tem o Tesouro IPCA+, que são os títulos do governo para blindar o capital contra a inflação, os CDBs, que funcionam como empréstimos aos bancos oferecendo retornos otimizados, os FIIs, que são os fundos imobiliários, atuando como um motorzinho de renda passiva mensal através de aluguéis, e claro, o Bitcoin, que entra para adicionar aquele componente de crescimento exponencial na carteira. Avançando para a parte 2, definindo a alocação ideal e construindo o nosso projeto. Agora, saindo da teoria e indo para a prática, o núcleo dessa estratégia âncora estrategicamente metade de todo o capital em títulos públicos governamentais totalmente seguros. É como construir uma verdadeira fortaleza financeira. A partir dessa proteção absoluta, o resto do dinheiro é distribuído de forma tática. São 30% para ativos de maior rendimento, 10% nos fundos imobiliários para gerar aqueles aluguéis mensais, 5% no potencial de crescimento do Bitcoin e os últimos 5% ficam ali paradinhos em caixa, só esperando boas oportunidades. Mas claro, embora esse cenário base seja excelente, essas porcentagens não estão escritas em pedra. Elas precisam espegar a tolerância ao risco de quem está investindo. Para um perfil mais conservador, por exemplo, a âncora do tesouro sobe lá para 70%. Já para os perfis mais agressivos, essa base conservadora pode cair para uns 30%, abrindo bastante espaço para mais FIs e mais Bitcoin. A regra de ouro dos investimentos continua a mesma. A alocação certa é pura e simplesmente aquela que deixa a gente dormir em paz à noite. Entrando agora na parte 3, a matemática dos 10 anos, onde a gente prova essa estratégia. Vamos ancorar as nossas expectativas no cenário base, que historicamente é o mais provável. Aqui, a gente assume um retorno anual na casa dos 10%. Começando com R$100 mil e adicionando de forma muito disciplinada R$500 todos os meses, o dinheiro total tirado do bolso em 10 anos vai ser de 160 mil. E o resultado dessa brincadeira, o valor praticamente triplica, saltando para R$414 mil. É a prova clara de que a consistência matemática simplesmente esmaga os solavancos do mercado. E o impacto real de toda essa matemática é algo transformador. Quando a gente combina o montante acumulado desse cenário de 10 anos com os ativos seguros que já estavam guardados, o portfólio completo passa a ser desenhado para gerar aproximadamente R$150 mil em renda passiva por ano. É a tão sonhada independência financeira rodando no piloto automático. O que nos leva à parte 4, a execução prática do portfólio, a configuração passo a passo. Montar esse quebra-cabeça é um processo sequencial e sem mistérios. Primeiro passo, a compra dos títulos do governo. Segundo, os certificados bancários. Terceiro, as cotas dos fundos imobiliários. E, finalmente, o quarto passo, comprar o fundo de índice, o ETF de criptomoeda. Como as anotações desse estudo mostram, o processo para comprar essas camadas de proteção é extremamente direto. A gente está falando de transações padrão nas plataformas para travar as taxas contra a inflação lá no Tesouro 2035 e garantir um CDB que pague 100% do CDI, que é basicamente a nossa taxa básica de juros. Em questão de minutos, o alicerce mais seguro do patrimônio já está oficialmente de pé. E de uma maneira muito parecida, buscar aquela fatia mais agressiva e geradora de renda não tem nenhum atrito. Para adquirir os fundos imobiliários consagrados e buscar o crescimento através de um ETF de Bitcoin, só é preciso navegar pelas buscas básicas da corretora. Digita o código do ativo, insere a quantidade e finaliza. Sem aquele monte de jargão confuso do mercado, sabe? É só execução pura e simples.
Chegando na nossa última etapa, a parte 5, rebalanceamento anual e manutenção. O verdadeiro jogo de longo prazo. Uma carteira de sucesso não é algo estático que a gente monta e esquece. Mas a saúde dela a longo prazo depende de um checklist anual de apenas 3 passos. Sem precisar ficar abrindo aplicativo de corretor a cada 5 minutos, suando frio com o sobe e desce diário. Exige-se só um monitoramento por ano para garantir que cada centavo continue rigorosamente dentro daquele plano original. E a lógica dessa manutenção funciona mais ou menos assim. Imagina que ativos super voláteis, tipo o Bitcoin, deem uma disparada absurda, mudando a fatia original de 5% para, digamos, 30% de todo o patrimônio. É exatamente aí que a frieza entra em campo. Um rebalanceamento estrito precisa acontecer para vender esse excesso, pegar esse lucro e redirecionar direto para os portos seguros, como os títulos do Tesouro ou os CDBs. Basicamente, a gente consolida o ganho e corta o risco. O próximo passo é tirar a emoção humana da jogada. Afinal, ela costuma ser a nossa maior inimiga nos investimentos. E como a gente faz isso? Instituindo contribuições fixas, mensais e 100% automatizadas. Mandando valores constantes para cada classe de ativos mês após mês, a gente aplica aquela famosa estratégia do custo médio. Ou seja, acaba comprando mais cotas quando o mercado cai e um pouco menos quando sobe. É uma constância que simplesmente anula o medo. Lembre-se, essa jornada não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Ao longo desses 10 anos, os pontos de verificação regulares é que vão garantir a estabilidade do plano. Se a taxa de juros der um cavalo de pau ou surgir uma nova crise global do nada, essas mudanças são avaliadas com toda a racionalidade e apenas no momento de revisar a tese. Isso impede que atitudes impensadas de venda por pânico destruam a rota para o cobiçado ano 10. Chegando ao final da nossa análise, fica muito claro que o escopo teórico e a execução prática desse projeto são incrivelmente sólidos. A matemática apoia a teoria e as plataformas hoje garantem a prática. Só que resta uma única e gigantesca variável no meio disso tudo: a mente humana. O plano está pronto, o mapa está traçado e os resultados são matematicamente previsíveis. Mas a grande questão que fica é: quando os mares financeiros inevitavelmente ficarem revoltos ao longo da próxima década, a disciplina para seguir rigorosamente esse mapa será mantida? Porque, no fim das contas, é isso que separa o sucesso do fracasso. Um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui e a gente se vê no nosso próximo estudo.